Boa noite. Em nome da lei, consigo-vos a examinar esta causa com imparcialidade, com justiça e em nome da lei. Declaro aberta a sessão de julgamento desta vara de execução fiscal, que julgará a demanda da Fazenda Nacional, que ingressou com a ação de execução fiscal em desfavor da empresa Gerdau. Eu vou passar a palavra à Fazenda Nacional. Excelência, senhores doutores, estamos representando a Fazenda Nacional, mas antes de começar nossos trabalhos eu preciso deixar registrado a presença de uma ilustre pessoa que está aqui no tribunal, o senhor presidente, o senhor jurista baiano, reconhecido nacionalmente, o doutor Martinez. Quero também deixar claro e ressaltar sobre os trabalhos desenvolvidos pelos auditores da Receita Federal. Um trabalho árduo, um trabalho constante de verificação de se as empresas elas estão trabalhando licitamente ou ilicitamente, no intuito de buscar recursos para a Fazenda Nacional e não deixar que os cofres públicos fiquem vazios em função de desonestidade. Quero deixar claro também que todos os procedimentos que foram desenvolvidos pelos auditores fiscais, quiçá posso dizer que é o auto de infração, a intimação, o processo de início de fiscalização, bem como também, já no processo mais adiante, que é a certidão da dívida ativa. Tudo dentro das regras da lei. Posso também dizer que a empresa na qual demandamos a falta de recolhimento do imposto, ou seja, de contribuições sociais, sejam elas PIS, que é o Programa de Integração Social, cujo objetivo é financiar projetos sociais, como o seguro-desemprego e outros programas que o governo federal alinhou. Como também o COFINS, que é a contribuição de financiamento social. Como o próprio nome já diz, é um financiamento da Seguridade Social. E a Seguridade Social, ela é composta da Previdência Social, da Assistência Social, como também do auxílio à saúde. Bem, como nós estamos colocando essas duas contribuições, elas têm, na verdade, um cunho social. Então, nada mais justo que as empresas abastadas, onde tem recursos suficientes, eles podem, de alguma maneira, contribuir com os seus ganhos, com os seus lucros. Eu gostaria que a colega lesse o artigo 194, colega, né? O colega lesse o artigo 194 e o artigo 195 da Constituição Federal. Então, o artigo 194 ressalta o seguinte informe: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Parágrafo único. Compete o poder público, nos termos da lei,
organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Irredutibilidade no valor dos benefícios. Equidade na forma de participação do custo. Diversalidade da base de financiamento. 7. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Artigo 195. Ressalta dessa forma: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. 1. Do empregador, da empresa e da entidade e lá equiparada da forma da lei, incidentes sobre a folha de salário e os demais rendimentos do trabalho pago ou creditados. Bem, pessoal, como vocês ouviram o artigo 194 e 195 da Constituição, essas contribuições, elas são de caráter social. Agora, a RE, embora ela tenha, de alguma forma, fazer seu planejamento tributário, nada mais justo que todos façam o seu trabalho, o seu projeto tributário. O que não pode, na verdade, é dentro dessa formação de novos projetos tributários que seja ilícita, ou seja, em toda uma nova programação de situação de tributação, que ela não venha prejudicar o fisco ou os cofres públicos. Entendemos que sonegação, ela é uma situação de que deixou-se de incluir em seus aspectos financeiros faturamentos que aqueles faturamentos teriam que ser, de alguma forma, serem tributados. E o que a RE exatamente fez dentro do seu projeto fiscal, deixou de recolher os impostos que já foram mencionados. Temos que salientar que todo o processo administrativo, todo o processo de negociação dentro do processo administrativo, eles foram totalmente realizados. Eles foram solicitados, eles foram dado todas as formas para que a RE fizesse a liquidação do crédito tributário. Foram dados parcelamentos, foram colocados dentro do processo administrativo a diminuição de juros e diminuição de multa,
Mas mesmo assim, a ré não se importou com isso, não se deu-se por vencida. Isto posto é que estamos aqui. Temos ainda que deixar bem claro que tivemos um processo administrativo, um número do processo administrativo, tivemos uma CDA onde informa os valores devidos, o período devido num período de 2012 a 2015, período que contempla a não prescrição e a não decadência. Ora, já que estamos dentro desse biênio, a gente pode dizer também o seguinte, que baseado na lei de execução fiscal, em seu artigo 9º, o pedido que iremos solicitar à Vossa Excelência, os senhores doutores, por gentileza, você pode ler o artigo 9º. O artigo 9º da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, traz que Lei número 6.830, de 22 de setembro de 1980, traz que, em seu artigo 9º, em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora indicado na certidão de dívida ativa, o executado poderá efetuar depósito em dinheiro, a ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a autorização monetária. 2. Oferecer fiança bancária ou seguro garantia. 3. Nomear bens à penhora. Observa a ordem do artigo 11 ou indicar a penhora dos bens oferecidos por terceiros e aceitos pela fazenda pública. Senhores, além desse artigo 9, queremos também deixar claro e registrado que estamos pedindo também a antecipação de tutela, visto que a empresa ré vem dilapidando o seu patrimônio. Ora, se ela vem dilapidando o seu patrimônio, como vamos garantir essa execução? Então também queremos deixar claro, deixar registrado que pedimos também a antecipação de tutela por conta do Fundos Boiúris. Certo? E aí queremos deixar registrado. Vou deixar a palavra ao colega que vai dar continuidade. Já deu 20? Faltam 5 minutos para apresentar. Ainda falta 5 minutos. Mas Abre eu mão? posso passar a palavra. Abre mão. Abre mão? Vou passar a palavra. Empresa Gerdau. Boa noite a todos. Gostaria de, antes de começar a fala da defesa do grupo ao qual nós patrocinamos, a Gerdau S.A., eu gostaria de render as sinceras homenagens ao eminente colega que fez uma brilhante exposição aqui. Claro que o Tribunal de Júri é para efeito acadêmico, nós estamos aqui numa ação e quero dizer, doutor Celso, que o senhor fez um brilhante trabalho aqui, apresentou as alegações, realmente que o senhor poderia fazer, o senhor expôs, e quando eu soube que o senhor iria estar aí desse lado, realmente fiquei preocupado na total capacidade que o senhor tem e no trabalho que o senhor vem desempenhando, e eu rendo minhas homenagens ao senhor pela excelente exposição. Claro que aqui nós vamos debater ideias, nós não estamos contra um ou outro. Claro que você também poderia pedir a isenção ou até a extinção do processo, mas você, com suas convicções, elaborou a peça e eu fico lisonjeado de estar trabalhando aqui nessa noite com o senhor.
Quero também aqui deixar registrado, o senhor já falou, a gente tem que falar, está ali com seus cabelos brancos, o eminente professor, doutor, pela 8ª vez, doutor Martinez, está aqui em presença, que eu rendo também minhas homenagens esta noite para esse trabalho aqui. Quero também registrar a presença do ilustre colega da Faculdade da Cidade, já formado, jornalista. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso tribunal, no nosso trabalho. Quero também saudar a eminente, excelentíssima juíza de direito, Nayara Barbosa, ao quem está conduzindo perfeitamente os trabalhos. E eu sei que quando a gente terminar aqui, nós vamos ter uma justiça. Boa noite também ao Conselho de Sentença, que está aqui representando os senhores telespectadores. Sejam bem-vindos. E quero dizer aos colegas da defesa, não se preocupem, estamos no caminho certo, estamos direito. Para falar dessa ação aqui que foi proposta pelo poder público, eles esqueceram de falar do principal, que é o HELP, que é o grupo ao qual nós patrocinamos, que é a Gerdau. A Gerdau, senhores, é uma empresa que foi fundada há mais de 117 anos, que os imigrantes alemães vieram para aqui para o Brasil apostando nessa nação, apostando nesse país. Eles vieram para cá, na cara e na coragem, em terras estranhas, mas vieram com toda a coragem para cá, para instalar a sua empresa. E assim o fez. Essa empresa Gerdau, na pessoa do seu João e Hugo Gerdau, e o grande Kurt, que é o administrador da empresa, fez história. E está classificada a Gerdau, hoje uma empresa SA, como uma das principais empresas da nação. Principais empresas da nação. E eu ouço aqui o eminente procurador dizer que a empresa está dilapidando o seu patrimônio. Isto não é verdade. Falta com a verdade. Aliás, nós teremos várias teses aqui para falar. Ele está fazendo o papel dele, é o papel do poder público, é o papel usurpador, é o papel do leão, é aquele que quer tirar mesmo das pessoas, sem passar pelos devidos processos. O eminente colega aqui depois vai arguir essa tese. Mas eu quero continuar falando da Gerdau. A Gerdau, ela tem empresas espalhadas no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Ela é uma das principais do mundo. Temos empresas na América Latina, na América do Norte, na Europa, na Ásia. Trabalhamos no ramo de aço, de pregos, arames, vergalhões. É uma empresa de aço. É uma empresa sólida, aço, e é sólida aqui no mercado, no Brasil e no mundo. E nós não podemos falar em dilapidação de patrimônio, não existe isso. Entramos com o processo de execução aqui, recebemos a grata surpresa de execução. Depois eu vou pedir para que o eminente colega vá falar sobre isso, de uma surpresa que nós tivemos. Lógico, uma empresa que tem visão, uma empresa que tem seus valores, e ela jamais se furtaria em pagar nenhum tipo de imposto, qual seja PIS, qual seja COFINS. A empresa tem um projeto social. Quero dar um dado aqui para os senhores. A empresa hoje, atualmente, tem mais de 36 mil funcionários. Ora, 36 mil funcionários, a gente enche o estádio da Fonte Nova aqui em Salvador. 36 mil. E quando se fala em 36 mil, nós não estamos falando só de funcionários, nós estamos falando de famílias. Nós estamos falando de responsabilidade social solidária, que a Gerdau faz. Paga seus impostos, todos os impostos, todos em dias. Tem a seguridade de todos os seus funcionários que estão lá. Pagamos todos os nossos impostos, quer seja federal, quer seja estadual, quer seja municipal. E não estaria a empresa se furtando em pagar tributos como PIS e COFINS, que nós vamos, depois da fala do colega, eu vou voltar aqui para falar. Eu quero dizer aqui para vocês que eu vou usar todo o meu tempo. Parece ser um tempo largo, mas eu quero, em respeito, primeiro a Gerdau, que é o meu principal cliente, e segundo a vocês que estão aqui, quero usar todo o meu tempo para poder debater tudo que está errado aqui. Claro, a empresa, ela quer pagar tudo que tiver que ser pago, ela vai pagar.
mas nós não vamos pagar um centavo que não seja de direito, que não seja legal, que não seja realmente devido. Nós vamos arguir aqui, Data Vênia, com toda a força. Nós devemos fazer isso, isso é um compromisso nosso. Bom, gente, ele falou, vamos agora entrar no mérito. Eu queria franquear a palavra. Primeiro, como a tese da nossa defesa. Eu vou franquear a palavra ao colega, depois eu retorno, que ele vai falar como é que a gente pretende combater essa execução fiscal aqui arrolada nos autos. Eu gostaria que o colega chegasse aqui, depois eu retorno. Boa noite a todos, tá? Colega excelentíssimo. Eu só venho expansar mais a palavra do nobre, trazendo a lei do novo CPC, que é o artigo 525, inciso 11, que trata de exceção de pré-executividade, hoje que é aceita, e vem falando as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação de impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à penhora e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguídas por simples petição. No caso, simples petição, que é a exceção de pré-executividade. Tendo o executado, em qualquer caso, o prazo de 15 dias, mas como faz parte de ordem pública, pode ser arguído a qualquer momento. E também trago também na lei do 803 do novo CPC, que fala também sobre a exceção de pré-executividade, no seu parágrafo único. A nulidade que cuida deste artigo será pronunciada pelo juiz, no caso excelentíssimo, de ofício requerendo a parte independente de embargos de execução, que é o caso que a Procuradoria está exigindo a nós, Gerdau. E aqui antes disso também, que era aceito por jurisprudência, que era nas exceções de pré-executividades eram alegadas em matéria de ordem pública, questões de ordem privada, desde que tivesse prova constituída, alegada em petição iniciada, petição simples, que é pré-executividade, e não há prazo para alegação de execução de pré-executividade simples por ela estar alegada na questão de ordem pública e ser reconhecida a qualquer tempo. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Vossa Excelência Nayali. Agradeço ao trabalho desempenhado aqui nesse processo e rendo também a Vossa Excelência as homenagens da advocacia. Aos meus colegas, doutor Celso, doutor Rogério, doutor João e aos demais, agora lá como a memória não permite lembrar, é uma honra estar aqui nesse momento e ter como parte diversas pessoas da envergadura de Vossa Excelência. O embate aqui nesse processo vai ser natural, mas jamais vamos ter um embate corpóreo. Nós vamos ter um embate de teses de direitos, vamos ter um embate de ideias, jamais um embate corpóreo. Uma ou outra vez vou cometer uma indelicadeza, mas jamais será contra pessoas de Vossas Excelências, que desde já o respeito está colocado. O Conselho de Excelência que aqui se faz presente, o saúdo e recebo as homenagens da advocacia. Pois bem, versa o presente processo, senhores, sobre uma execução fiscal dada pela Fazenda Nacional em face do Grupo Gerdau, como o nobre colega Dr. Demetrios apresentou, tem 36 mil funcionários e alega ainda a Fazenda Nacional que no ano de 2012 a 2015 a Gerdau não pagou os impostos do PIS e COFINS. Desde já e com a devida vênia,
eu preciso falar do que se trata esse processo. Com o máximo respeito aos colegas e procuradores da Fazenda Nacional, esse processo aqui é um escárnio. Esse processo aqui é uma mácula. Esse processo aqui não observou os princípios constitucionais e as garantias individuais que estão esculpidas na Constituição Federal. Eu falo isso, doutores, em atenção ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Falou aqui o nobre procurador da Fazenda Nacional que todo o procedimento administrativo foi obedecido. Isso não é verdade. Não foi obedecido o procedimento administrativo. A Gerdau S.A. só foi chamada no processo como a CDA. A certidão de dívida ativa já estava pronta. Em nenhum momento ela foi intimada para ver os valores que eram devidos. Em nenhum momento ela foi chamada para ver como seria o cálculo de correção monetária, os cálculos de juros. Em nenhum momento do processo administrativo. Abro um parêntese aqui e falo que esse processo administrativo, para esse nobre aprendiz de advogado, é invado de uma total parcialidade. Concordo. O próprio fisco calcula o que é devido para que ele mesmo execute, para que ele mesmo... É uma total parcialidade. Não culpo os nobres doutores que, com a demanda excessiva de trabalho, não tenham observado minuciosamente e aos olhares do ordenamento pátrio se aquele processo administrativo tinha alguma mácula, se aquele procedimento administrativo tinha algum vício, para antes de olhar, depois desse olhar minucioso, propor o presente embargo da execução. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu caput, fala o seguinte, com licença aqui, mas vou fazer uma breve leitura. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, 2 pontos. Reza o artigo 5º, inciso 55, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo, que é o que se alega aqui nesse momento, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com meios e recursos a ela inerentes. Bom, o nobre procurador falou que o procedimento administrativo foi obedecido. Foi obedecido. Mas isso não basta. Ele precisa precisar, com a devida vênia, doutor, em que momento foi ofertado o contraditório, em que momento a Gerdau teve um motivo para expor sua ampla defesa, seja ela técnica, com um contador, com um advogado, da maneira que melhor lhe aprouver, da maneira que mais for para ela mais lucrativa. Em nenhum momento a Gerdau, repito a todos aqui presentes, só foi intimada sobre o procedimento administrativo quando a certidão de dívida ativa já se encontrava pronta. Isso é um escárnio. Isso vicia o processo desde o seu início, desde a fonte. Ou seja, o processo já nasceu viciado. O processo já nasceu atropelando direitos e garantias constitucionais, direitos e garantias individuais, que apesar da nomenclatura de ser individual, visa proteger a coletividade. A ampla defesa e o contraditório não é só meu, é de Vossa Excelência, é do nobre professor Dr. Carlos Martinez, é de todos aqui presentes. Vossa Excelência, senhores e senhoras, quando vão sendo acusados, seja no trabalho, seja no meio social que você ande, na faculdade, Vossa Excelência, a primeira coisa que vem à sua cabeça, eu tenho direito à resposta. Eu tenho direito a me defender. Eu tenho esse direito. Por maior vício de conduta que eu tenha cometido, se eu tenha matado, eu tenha roubado, se eu tenha estuprado, por maior vício de conduta que eu tenha cometido, eu tenho direito à defesa. E esse direito à defesa não foi oportunizado no procedimento administrativo. E não venha me dizer que não precisa de ampla defesa e contraditório no procedimento administrativo. A lei é clara, fala no procedimento judicial e administrativo. É sobre esses aspectos, Vossa Excelência, é sobre esses aspectos, conselho de sentença, que a defesa alega que o procedimento é maculado, é viciado desde o início. O vultuoso valor, salvo engano, correção, de R$1 milhão de PIS e COFINS foi calculado de maneira espúria. Foi calculado atropelando direitos e garantias da Carta Magna. Ainda abro uma pequena aspas para falar de um contexto histórico. Por que a Constituição Federal de 1988
presidida por grandes juristas, grandes doutrinadores do direito, e nosso saudoso Ulisses Guimarães, conhecida como a primeira Constituição Cidadã, se preocupou tanto em garantir direitos individuais, como o sigilo telefônico, a viabilidade do domicílio, a viabilidade de cartas, e ninguém vai ser preso após deficiência ou o processo tramitado devidamente, porque nós vivemos um período de trevas aqui no Brasil. A ditadura foi um período sombrio. Os processos eram inquisitivos. Os processos não tinham garantia ampla à defesa ao contraditório. Particularmente, esse aprendiz advogado, nas limitações que a mim são pertinentes, acha que o procedimento administrativo é resquícios da ditadura. O procedimento administrativo que ensejou a CDA, que é o título executivo extrajudicial, que aqui se bater, é resquícios da ditadura. Como pode um procedimento administrativo ter um órgão que julga, um órgão que acusa, tudo realizado e pune? Ou seja, o acuso, defende e pune todo quem é esse órgão, o fisco. É o, abre aspas, leão. Em nenhum momento esse leão oportunizou a defesa. Em nenhum momento, e ainda digo, como o nobre colega aqui falou, a Gerdau é um grupo que tem 36 mil funcionários. São 36 mil funcionários só? Não. São 36 mil famílias. São só 36 famílias? Não. São 36 famílias que consumem. Colega, você tem 2 minutos para terminar de apresentar. Vou então passar a palavra aqui ao nobre. Então são 36 famílias. São 36 famílias que geram consumo. São 36 famílias que dão renda a outras empresas. E você vê aí a solidariedade social tributária funcionando. Em nenhum momento a Fazenda Nacional se preocupou em vou abrir um contraditório para essa empresa, para ela participar dos cálculos. Vou abrir aqui para ver como vai ser a incidência da correção monetária, como vai ser aqui a incidência dos juros, como vai ser calculado esse valor. Em nenhum momento lhe foi oportunizado. Reprise-se a exaustão, Vossa Excelência. Reprise-se a exaustão, nobre conselho de sentença. A Gerdau S.A. só teve ciência do procedimento administrativo quando a certidão de dívida ativa já estava pronta. Ou seja, tome nos peitos, receba e pague. Como? Eu nem sabia que essa dívida aqui existia. Como o nosso doutor Demétrios falou, foi uma surpresa quando nós que advogamos para a Gerdau há muito tempo, ficamos sabendo dessa execução fiscal. A Gerdau é um grupo limpo, veio da Alemanha, tem mais de 117 anos de tradição aqui no país, nunca deixou de pagar um imposto. Em 117 anos, é evidente que esse processo é um equívoco. É evidente que esse processo é um escárnio com a devida vênia. É sobre esses aspectos que pedimos a Vossa Excelência, ao Conselho de Sentença, a nulidade do procedimento administrativo desde o início, eis que não foram obedecidos os princípios e garantias constitucionais esculpidas na Carta Magna, e consequentemente julgar totalmente improcedente essa ação devido à mácula, ao vício e também à obediência à segurança jurídica. Não se pode querer que um procedimento administrativo sem a observância dos princípios constitucionais seja julgado procedente. Isso vai abrir precedentes para várias outras ações. Então é como se pede, Vossa Excelência, a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, a improcedência do procedimento judicial. É como se pede. Muito obrigado. A defesa ou a parte autora gostaria de fazer alguma consideração? A réplica. Quantos minutos, Excelência? Boa noite. Eu vou dar 10 minutos. Boa noite, Vossa Excelência. Boa noite, nossos nobres colegas. Eu venho aqui, de via de regra, comentar sobre o discurso do nobre colega, que ele sustentou agora, e falar que ele está equivocado do que ele está falando e demandando aqui em relação ao processo. Por quê? Porque não vai haver uma execução
se não tiver provas contundentes, né? Para que sim venha fazer uma execução fiscal. Então, o que é que acontece? Não sei se o nosso colega teve acesso ao processo, mas na folha 181 a 189, tem lá constando que a Gerdau foi citada, vem constando o CDA, e se o nobre colega não viu nos autos, vem demonstrando que a Gerdau teve ciência do fato, sim, da sonegação fiscal, entendeu? Teve ciência dos atos que ela cometeu, e o nobre colega não se atentou a ver isso, e falou que a Gerdau não criou e não tentou, né, vias de regra, desviar das suas obrigações, dos seus afazeres em relação ao fisco, né? Então tem a CDA nos autos, né? E queria que Vossa Excelência, né, enquadrasse a empresa, né, na forma da lei, entendeu? Dentro dos parágrafos, dentro do artigo 782 e do 830 do parágrafo do Código do Processo Civil, né? E que fosse executado, a empresa fosse citada e executada pelos débitos que ela veio a cometer. Eu passo aí. Boa noite, quero saudar a representante da juíza, novos colegas, assistência. A gente viu que os defensores da Gerdau, por eles defender a empresa, eles têm muitos argumentos, falam em família, né? Se percebe que falam em família, da história da empresa, mas como o Celso falou no início, que os impostos, ele também, esse imposto é também enviado a famílias também, cuida também de programas sociais. Então tem famílias também que dependem também do imposto. Tanto tem com argumentos que a empresa sustenta as famílias, mas também o devido tributo também vai para famílias também. Como também o Rogério citou agora, ele falou que não tinha ele foi citado, mas tem que saber que para poder se criar uma CDA, tem que ter um processo administrativo. Então, houve um processo administrativo, a empresa foi citada e não se manifestaram, não houve contestação. Então, a empresa não tinha mínima preocupação em liquidar a dívida, simplesmente desconheceram, e os novos colegas chegam aqui e falam que não tinha ciência. Simplesmente a Fazenda Pública trouxe ao tribunal uma sentença para executar uma dívida que não existia, criada pela Fazenda. O colega também falou em exceção de pré-executividade. Quer dizer, a gente entende que eles é uma forma de estar protelando o pagamento. Eles querem entrar com exceção de pré-executividade para poder não liquidar a dívida. O colega falou que eles pagam os impostos, certo? A gente esperava que eles trouxessem hoje aqui uma oferta, ou de sanar a dívida, ou indicar alguns bens para que sejam penhorados, caso ele não queira pagar em espécie. Mas não, eles vieram com uma conversa porque já está pago, que não tem dívida. O colega também falou em exceção de pré-executividade, mas não tem a dívida. O colega falou que ia entrar com exceção de pré-executividade, com a dívida que não existe, então é tudo contraditório. E como o novo falou aqui, parece que eles não olharam o processo. A gente falou que não tem execução, porque não tem uma dívida. O outro colega dele falou em exceção de pré-executividade. E o nosso colega, a juíza, para analisar, que percebe que eles estão praticamente tentando adiar a sentença e protelar mesmo para não pagar. E eles falam muito em leis, né? Constituição, Estado de Lei, mas não trouxeram prova nenhuma de que eles não têm dívida, não tem como. Eles não comprovam com sua remuneração, que simplesmente a Fazenda está criando um título, cria uma CDA do nada, simplesmente para cobrar dinheiro indevido da empresa. Mas eles não trazem provas. Não tem provas, falam em leis de Constituição, lei de Constituição, lei de Código Civil. Sim, a lei está expressa.
Mas cadê as provas que eles têm que estar pagos, que eles não devem? Eles não trouxeram prova. Até o processo que a CDA, nos autos, onde consta que houve processo administrativo para se criar a CDA, eles falam que não existe a dívida. Então o que nós queremos aqui é que realmente seja conhecido a dívida, que seja executado o valor que está constando na CDA. Ou a não ser que eles informem da forma de sanar essa dívida, a não ser pagando em espécie, não falou. Indicar algum bem ou algo, já que ele falou que a empresa não está dilapidando, né, a empresa, ele indicar uma forma de sanar o valor, porque não é valor da fazenda pública, porque esse valor é como o Celso informou, eles são para cobrir programas sociais, como a geral tem família, trabalhadores que trabalham também, esse dinheiro também tem famílias esperando, aguardando também por contribuição. E não tem mais nada para falar, simplesmente a minha palavra é essa, e que a consciência entenda, veja se os fatos foram apresentados, conheça, perceba que esses simplesmente estão falando mesmo. Eles não têm intenção de pagar e trouxeram argumentos sem prova, né? Que seja conhecido a execução e que não aceite caso ele tenha com a execução de executividade. O nosso colega Celso tem mais alguma coisa para falar? Não tem mais tempo. Tem alguma coisa? Acabou o tempo. Acabou o tempo? Acabou o tempo. Eu vou passar a palavra agora para a réplica da empresa Jardal. Boa noite, senhores. Eu você não vou prolongar tanto nas palavras como for a doutora da Defesa Nacional e vou continuar insistindo na nulidade do procedimento administrativo, na não observância dos princípios e garantias constitucionais e ressalta ainda, com a devida vênia, novos procuradores, infundados são suas razões. O nobre procurador João falou que nós não trouxemos prova. O nobre procurador João talvez não tenha lido o artigo 373 do Código de Processo Civil. Ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Você quer que nós, como réu, provemos o fato constitutivo do vosso direito, excelência? É incongruente. É incongruente. Ao autor incumbe os fatos constitutivos do seu direito, artigo 373 do novo Código de Processo Civil. Não pode. Nós queremos provar os fatos que constituem o direito de Vossa Excelência. Insisto ainda que li os autos, informei os autos e realmente fomos citados. Mas fomos citados depois que a CDA estivesse pronto. É igualmente, de uma analogia, Vossa Excelência, conselho de sentença, você ser citado de um procedimento judicial só da sentença. Ó, tem uma sentença aqui que foi procedente contra você. Você não teve direito à contestação, não teve direito a nada. Reitero os pedidos e o nobre doutor Demetrios irá prosseguir com outra alegação provando o quanto equivocado é essa execução fiscal. Bom, pessoal, só para ilustrar aqui, eu trago aqui a certidão de dívida ativa que nos foi conhecido. Aí diz aqui, multa, juros, 1 milhão. Multuoso valor de 1 milhão, né? Que valores tarifários foram esses? Aonde foi retirado esses valores tarifários de 2%, 4%? Em que local da lei está dizendo isso? Eu tenho aqui 1 milhão. Esse processo está viciado, mais uma vez. Como o nosso nobre colega Jander falou aqui, está viciado. Está viciado e ele não deve prosperar. Isso aqui, senhores do Conselho de Sentença, Excelência. E eu gostaria de trazer um assunto novo à baila. Aqui, senhores, eu gostaria de passar para vocês que o PIS/COFINS, ele tem como sua base, como o nobre falou, sobre o resultado da empresa. Não do bruto, mas o resultado da empresa. E ali se faz o cálculo do PIS e COFINS, que são esses impostos, PIS e COFINS. Muito bem. Mas nós temos uma declaração, uma ação de declaração de constitucional número 18, que fala, que está em julgamento, fala que o ICMS, 18% aqui na Bahia, aumentou, era 17%, agora está 18%, e que a Gerdau sempre cumpriu. Quem é do polo passivo do ICMS é um braço do fisco.
é um braço armado do fisco, está ali só um módulo arrecadador. A empresa só faz pagar. Ora, Parte concedida. se... De que, excelência? Eu não falei nada, eu não ofendi nada a ele. A parte não está colocando exatamente o que está sendo cobrado. O que estamos falando aqui é de PIS e COFINS e sonegação fiscal. Não estamos falando de ICMS. ICMS não tem nada a ver com a parte. E outra, os percentuais apresentados junto ao CDA é na lei do PIS e COFINS. Não é dentro da Constituição Federal. Ela é na lei do PIS e COFINS, onde ali dentro diz que na falta do pagamento ou do recolhimento de determinados impostos, tantas datas, os valores são recolhidos. A correção monetária de 1% ao juro. É o que está escrito na lei. Isso é o que está colocado na CDA. Eu peço a excelência que reponha meu tempo, porque a gente não fez a parte. Eu acho que a gente fez os trabalhos aqui com toda a tranquilidade. Eu acho que não Concedido mais um precisava. minuto. Mas eu ainda tenho meu tempo, ainda não esgotei. Fora o tempo. Eu quero falar do ICMS, senhores. O ICMS não é da empresa, não é lucro obtido pela empresa Gerdau. 18% do valor não é da empresa. E aqui está se imputando, eu não sei como é que está se imputando, porque o processo foi viciado. Jana, isso aqui foi viciado, não tem nenhuma assinatura da Gerdau, não tem nada. O valor do ICMS foi abatido e o crédito. Como é que a gente faz a diferença de alíquota? Como é que a gente abate desse valor? Não está aqui, não estamos vendo aqui como é que funciona, porque foi pago 18% de ICMS, não foi o valor realmente percebido pela empresa. E a lei diz que o PIS e COFINS é o valor percebido pela empresa. E o ICMS não foi abatido. Eu não sei como foi feito esse cálculo, então eu gostaria que a colega finalizasse aqui, excelência, só para fazer o nosso pedido. Boa noite a todos. Boa noite, professor Carlos Martinez. Então, como exposto, nossa defesa, nós pedimos que a execução seja extinta, rejeitada. A exceção de pré-executividade, como já foi exposto aqui, né? Como já foi dito aqui aos seus colegas. E também que entendessem que já tem uma ação declaratória de constitucionalidade, número 18, que versa sobre a base de cálculo do ICMS, prejudicando a ação e a base de cálculo do PIS e do PIS e o COFINS. Então nós pedimos aqui que seja extinta e rejeitada. Bom, então, pessoal, gostaria de encerrar aqui a fala da defesa. O Grupo Gerdau é uma empresa que não deve a ninguém. Cumpre com suas obrigações, com seus impostos. E essa é uma manobra, como o colega Jander falou, é uma manobra do braço, da fome, do fisco em cima das empresas. E a Gerdau é uma empresa sólida e não vai se abater em relação a isso. Acreditamos na justiça, está aí, está posto, e reiteramos, queremos que essa ação seja anulada, ela não deve existir, que ela desde o seu início ela sofre mácula, e pedimos para o Conselho de Sentença, para a magistrada, que anule, essa ação tem que ser anulada, ela não deve existir. Muito obrigado, boa noite. Bom, depois de ouvidas as partes, votadas as considerações feitas por executante e executado, passemos à decisão do mérito. Bom, fugindo um pouco das formalidades inerentes à demanda apresentada, eu declaro que o mérito da questão será resolvido pelo Conselho de Sentença presente neste tribunal, que julgará a nulidade da dívida, que representa a improcedência da ação de execução, e o pedido de antecipação de tutela pretendida pela parte executante. Pedimos recesso de 3 minutos dessa corte para o pronunciamento da sentença. Vamos voltar agora. Vamos voltar. 3 minutos. Você também na votação, mas aí. Sim, eu vou aqui, ó. Você.
Vocês não o pedido da professora desse caso. E a Gerdão não presidente. PIS e COFINS. Diga o telefone aí. 2163, é claro, 8127. 2163. Bota o nome na frente, que moda é moda, né? Bote claro, é claro. Se você ligar para mim, eu ligo para você, porque você liga para mim, você gasta muito. Eu ligando para você, eu gasto mil, eu ligando para sua filha, só paga muito. Claro, né? É. 98127. Eu ligando para sua filha, só paga muito. Se você ligar para mim, você gasta muito. Não sei como é, senhor. Se você ligar, você tem um carro, ali você tem um carro. Se você deixar o carro, eu não dou você. Eu só pago 35 centavos. Do carro, cadê seu carro? Funciona? Pelo provimento. Você não vai poder dar vontade antecipada porque você já decidiu pelo Seu carro, entendeu? você entendeu aí? Aqui meu. Aí vocês vão escolher e, lembrando disso, em procedência da ação não pode dar vontade antecipada. Já viu meu? Já viu, gente? Professor, Diga-me, querido. gostou? Gostei. Foi bom, não foi? Aqui pra nós, todas as turmas que eu fiz, Bem acirrado, né? o debate mais acirrado de tributário foi aqui. Bem equilibrado aqui Foi hoje. bem equilibrado, bem. A votação tá de... E a minha atuação? Estou gostando, nota 10 também. Agora, o Maníaco do Parque, quinta-feira, dia 9, você não pode perder, vai pegar fogo. Porque o tema entra em imputabilidade. Criminal sempre dá uma. Pega fogo mais, né? Acabou, pode vir. Mari, conseguiu? Conseguiu. Vou mostrar para as meninas. Teve que ser duas gravações, porque Ótimo. pra mim que acabou. Era que eu tava sorrindo pra cá. Tava com a mão doendo, né? Tava com a mão doendo. É porque eu não tenho dinheiro ainda pra comprar um tripé desse assim e tal. No dia que eu falar pros Estados Unidos, foi, professor? Foi lá de Miami? Lá em Miami, né? Então assim, Miami aí. No dia que eu tiver dinheiro pra ir pra Miami, Dia que eu tiver Desse, né? quando eu tiver uma mão no mestrado, Tá chorando aí, aí vem compra um tripé desse, bota bonitinho aí, assim. Show de A bola. minha apresentação todo mundo vai, saúde mental. Vamos lá? Bora com a magistrada. Passemos ao pronunciamento da decisão. O primeiro voto do Conselho de Sentença vota sim pela nulidade da dívida. Meu contrato foi... Meu contrato foi cada voto por cima, R$10. O segundo voto do Conselho de Sentença vai sim pela tutela antecipada e pela procedência da ação. E o terceiro voto do Conselho de Sentença, decidindo o mérito da questão, vota pela nulidade da improcedência. Muito bem! E eu declaro encerrada a sessão de julgamento da Aí, questão. está livre. Valeu. Gente, eu quero parabenizar vocês. Gente, só um minutinho só. Só um minutinho. Palavras finais. Eu quero parabenizar vocês pelo esforço. Né? A própria Procuradoria que fez o papel de acusação fez um belíssimo trabalho. Venceu a defesa que conseguiu uma dialética, uma persuasão muito forte também. Não quero aqui gravar para não ficar, né? Todas as turmas aí. A daqui foi bem mesmo, né? A daqui foi bem. Então estão todo mundo de parabéns, vou lançar a nota de vocês com louvor. Eu fiquei satisfeito, vocês realmente assimilaram a matéria. Duas colocações importantes. O Tribunal do Júri, a gente fez aqui uma analogia, fez uma construção jurídica que não existe
No tributário não existe tribunal do júri. Existe um juiz togado que decide. A gente fez uma tentativa de adaptar. Mas um sonho meu, que eu acho, que eu sou apaixonado pelo júri, é que na Constituição Federal o júri só tem abrangência para os crimes dolosos contra a vida. Porém, essa abrangência é mínima. Em lei infraconstitucional pode ter uma abrangência maior. Então, que nós possamos ter leis para criar mais tribunal do júri. Desafoga a justiça. Porque o juiz julga na hora, passa por jurados, marca as sessões uma em cima da outra mais rápido do que ele ficar sentado no gabinete dele, lendo aquilo tudo, fazendo todo o arcabouço. O sistema americano, entendeu? Essa é a ideia nossa. Então, por isso que eu destaquei também ela destacou, que estava fugindo da formalidade inerente à demanda. Muito boa colocação sua. Parabéns também a todo o corpo de vocês. Parabéns a todos. Mas importante esse ponto. Agora, uma dica para vocês no final, que é o seguinte. Quando vocês finalizam a fala de vocês, isso faltou, mas é natural que vocês estão num laboratório, isso aqui é um aprendizado. Então que vocês coloquem o pedido, dê ênfase ao pedido. Tanto é que muita gente fala que na petição, se vai logo, o juiz se vai para o pedido, né? E numa sustentação oral do pedido. Então, pela procedência, pela improcedência do que você quer. Mas no resto, eu acho que vocês estão nota 10, estão com louvor. E dia 9... aqui na faculdade, quinta-feira, o Maníaco do Parque com a minha turma de Psicologia Jurídica. E uma chave de pau para vocês aí. Não esqueçam, vocês estão numa grande faculdade. Nós não deixamos nada a desejar a nenhuma outra faculdade. Eu ensino em outras e já ensinei em outras e nós não deixamos nada a desejar. Por isso temos que nos orgulhar do nosso corpo docente e discente. Mais uma salva de palmas.